Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma semana para começar o segundo capítulo sobre essa série das grandes profecias do livro do G.H. Pember, comentário de Mateus 7. Então, dentro desse roteiro, nós vamos falar acerca de um tema muito pertinente a nós e muito importante no nosso meio, sobre cães e porcos. Ou seja, o que são os cães e os porcos? São aqueles que não têm respeito pelas coisas sagradas. Então nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Lá em Mateus 7,6, nós iremos fazer uma leitura, vai falar com relação à prudência. Então, dentro desse contexto aqui, ele fala assim: não deis aos cães o que é santo, nem lançais ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, Jesus esperava aqui, dentro desse contexto, que os discípulos fizessem as distinções morais que não pertenciam às coisas espiritualmente preciosas. Então é isso que quer nos alertar. Porque esse tema aqui, eles tratavam levianamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque eles rejeitavam o convite a Cristo, a aceitar o Salvador. Então, dentro disso aqui, quando eu elaborei um roteiro dentro do que eu tenho aprendido naquela leitura lá, que nós fizemos no vídeo passado, quando nós nos humilhamos perante Deus e sobre o peso de nossos pecados, nós somos ensinados a fim de nos remir no sangue do Cordeiro, no sangue que nos limpa de todo mal, de toda falha. E então nós começamos a entender esse processo, aquilo acerca do que Deus quer para nós, o que é esse amor e com que a palavra do Senhor tem nos retrata, no modo, meus irmãos e irmãs, que se tornam tão sagradas a nós, a fim de pérolas nas nossas mãos, né? Como se fossem as preciosidades, uma pérola em nossas mãos. Então nós não devemos reter para nós, mas nós devemos passar esses ensinamentos às outras pessoas. E é o que nós estamos fazendo por meio do canal. Então, elas devem ser compartilhadas, devem ser recebidas por apenas aqueles que querem de fato ser remidos e perdoados no sangue do Cordeiro. Então, que isso fique bem claro a nós, que nós não devemos reter, mas sim espalhar todo esse amor para aqueles que querem de fato ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para a igreja, para os santos. Então, dentro desse contexto, nós vamos ainda ver e discorrer porque há muitos cães e porcos sobre essa terra que não respeitam as coisas sagradas. E dentro disso aí, porque nós não devemos comunicar os segredos desse amor que o Senhor tem nos revelado, que o Senhor tem nos falado, porque essas pérolas ele usarão, futuro, ele usarão como entrave no progresso espiritual, tá? Isso com referente às coisas de Deus. Então, ou seja, para benefício do próprio maligno, porque o maligno ele age por meio dessas coisas. E por algo que possam ser confrontados, que vai confrontar o jeito de pensar, o jeito de ser, a maneira de como se comportar, e porque eles vão permanecer indiferentes diante de tanta riqueza que é a palavra de Deus, ou seja, vai causar uma estranheza, entre aspas, santa. Porque daquilo que é oferecido, eles usarão, eles serão coagidos pelo ódio, pela mente, pela questão do homem caído. E dentro disso aí eles vão procurar um desprezo, porque vai causar um grande mal. Isso vai nos causar um grande mal. Então, quando nós tratamos das coisas santas, sem dúvida, nós queremos nos referir ao símbolo do amor redentor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fez o Filho do homem
morrer por nossos pecados. E lá em Levítico 7 nós podemos ver a celebração das bênçãos e das súplicas referente às ofertas pacíficas que eram naquele tempo, né, a qual ninguém impuro poderia tocar. É a mesma coisa, nós não podemos impuro falar algo do Senhor. Então que o Senhor nos lave, nós possamos ser redimidos no sangue do Cordeiro. E dentro disso aí, meus amados irmãos, eu quero dizer que no Oriente, cães e porcos eles são frequentemente usados como figura de pessoas profanas e imundas, né? Aquelas que não têm respeito pelas coisas sagradas. Então que nós possamos lembrar da passagem de 2 Pedro 2:22, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou ao lamaçal depois de limpa. Então 2 Pedro 2:22 vai retratar isso aí. Então, o que é o cão? Então, nós vamos entender o que é o cão. O cão representa alguém interiormente impuro, né? Interiormente impuro. Pessoas agem de qualquer maneira, sem medo de desagradar a Deus. A porca representa exteriormente a impureza também, exteriormente. Então, é algo que é exposto, que todo mundo pode ver. Os judeus, nessa época, eles costumavam referir aquelas pessoas que não têm pacto com Israel, né? A questão de não ter parte de pacto com Israel. Como os cães, eles se referem como uma nomenclatura de os de fora. Lá em Marcos 7:24 vai falar da mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada. E ela foi liberta por Jesus, pois ela provou que ela conseguiria ter fé. Então Jesus provou a fé por meio disso. E ela pôde ver. Então nós precisamos dessa aliança, né? dessa aliança, dessa graça, para nós sermos purificados pelo sangue e pelo Espírito. Né? Através do Espírito que possa nos alertar sobre essas coisas maravilhosas. Então, retratando um pouco sobre a figura de cães, né? Os cães, eles estão sempre prontos para devorar qualquer coisa que encontram pela frente, né? Ou seja, a mais puras e finas iguarias, né? Como fala aqui, ou seja, o que isso aí é a contaminação, ele é contaminado, ou seja, eles parecem representar aqueles homens bons que ouvem as palavras, mas somente para o seu entendimento, né? Ou entretenimento, para obter algo mundano ou algum lucro. Então, sem qualquer mudança espiritual. Então, para ele, a mudança espiritual não precisa ser verdadeira, pode ser superficial, uma coisa que não existe. E dentro disso aí, eles ainda estão no Egito. Eles estão indo no mundo, porque eles trazem os seus maus, os seus hábitos, os seus erros, as suas idolatrias, porque eles não obtiveram a verdadeira metanoia, que é a mudança de mente. Então, para a gente finalizar aqui, Filipenses 3:2, Paulo nos avisa acerca desses cães e o fim deles é descrito, o que vai falar aqui por João, que nos fala dentro dessas pessoas que não entrarão pelas portas da cidade celestial. E ele ainda acrescenta que ficarão de fora. Né? Os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, ser essas pessoas de fé. E para a gente finalizar, vai falar: ao pregar então, aqueles que não representados por cães e porcos, devemos nos limitar a 3 assuntos. Precisamos falar da queda e da total ruína dos homens, da indignação terrível que os alcançará em breve e do único caminho de escape que se abre diante deles por meio da fé, do sangue do Senhor Jesus. Para tal tipo de pessoa não devemos falar da paz, do amor de Cristo já de primeira mão.
O comportamento profano e imundo deles deve ser primeiro confrontado com a justiça e a santidade de Deus. Então, ao pregar, que nós possamos primeiro ver, que as pessoas possam ver onde estão pecando contra Deus. E assim falar do amor, e de falar da obra e da liberdade que é estar no Espírito. Né? Que nós possamos ser livres, que nós possamos ser santos no seu amor. Que essa palavra possa de encontro ao seu coração como foi comigo. E que a graça e a paz de Cristo possa estar com todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E o ótimo entendimento da palavra do Senhor acerca dessas revelações, porque diz respeito ao reino de Deus. Que nós possamos entrar pela cidade celestial adorando e louvando o Senhor Santo e Todo-Poderoso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.